gravação, tá bom? Então, eu detesto o microfone, fico super nervosa com o microfone. Meu nome é Ariane, eu sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC Rio. Sou uma das professoras que compõem a proposta de cátedra, né, Sérgio Vieira de Mello, do Acnur, pela universidade, e esse encontro é mais um encontro, né, que se propõe, né, como esforço para a gente dar organicidade à nossa cátedra na universidade. Então, eu vou apresentar para vocês as convidadas, né? A gente vai discutir a experiência do refúgio sob o olhar feminino, e para isso a gente pensou em apresentar um vídeo, né, que as professoras que as produtoras vão poder falar um pouco, e depois a gente vai para um debate, tanto com as produtoras do filme, também com a Catalina, que tem uma outra experiência. Então, a gente vai convidar a Emanuela Pinheiro, que é autora do curta Mulher em Travessia, pós-graduanda em Sociologia Urbana da UERJ, produtora audiovisual e empreendedora do negócio social Mulheres do Sul Global, que empodera mulheres refugiadas com talento em costura. Venha para cá, Manu, só para a gente dar boas-vindas a você. Eu também vou chamar a Luciana Salvatore, que junto com a Emanuele e e Raquel Monteiro e Mariana Abad, também foi produtora. Ela é documentarista e produtora audiovisual e está aqui para contribuir com o debate. Chamo também a Catalina Revolo Pardo, migrante colombiana, ativista e acadêmica do movimento de imigrantes no Brasil, pós-doutoranda e professora do programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tínhamos convidado a Nili Camacho, ela teve um problema, não pôde vir, e aí a gente a substituiu pela Carly. Estamos aguardando, se Carly chegar no meio do caminho, né, será muito acolhida e muito bem-vinda. Então, eu vou passar para as convidadas, para elas saudarem, darem as boas-vindas para vocês, e aí a gente passa então para a execução do filme e depois a gente retorna para o debate, tá bom? Olá a todos, boa tarde. Para a gente foi um grande prazer ter a oportunidade de exibir esse documentário que chama A Mulher em Travessia, que foi um documentário que nós produzimos em 2 meses, no ano de 2016, ano passado. E depois eu queria que vocês assistissem o filme para depois a gente falar mais elaboradamente do nosso processo criativo. Não é um filme que pensa o refúgio a partir de uma tese, nada disso. É um processo de criação mesmo, a partir de uma intenção nossa de querer abordar o tema do refúgio, em que no processo de pesquisa virou muito feminino, a partir da nossa inserção de residência na Caritas, né, que vocês devem conhecer. E o resultado vocês vão assistir aqui. Queria muito ouvir também o feedback de vocês, de perguntas e curiosidade, porque é um pedacinho de um material imenso que a gente tem de várias mulheres de várias nacionalidades que abordam questões particulares da situação delas no país de origem e desse encontro aqui no Rio de Janeiro, enfim, com toda a complexidade de morar numa grande cidade e ser um solicitante de refúgio. Quer falar um pouquinho? Não, o processo todo, eu acho que ele foi tão rico pra gente, né, Manu? Foi uma coisa assim, tão engrandecedora, todo o aprendizado que a gente teve com a vida dessas mulheres, com a força que elas têm, né? Por isso que a gente quer que vocês vejam o filme, para vocês tentarem identificar talvez esse sentimento nosso, né? Que foi realmente muito rico. Foi um processo, o processo em si foi, acho que a gente não consegue, o filme não consegue demonstrar a grandeza do processo que a gente viveu
ao fazer esse filme. Obrigada. Primeiro, agradecer. Primeiramente, vocês sabem, e ainda mais hoje, e todos os dias. Segundamente, agradecer o convite, o André que não está presente, a professora Ariane, a mesa com as companheiras, muito obrigada. Eu sou Catalina, eu vou conversar com vocês. Quando o André me chamou para a mesa, ele pede para contar um pouco sobre a trajetória no processo com o movimento migrante, os meus trabalhos do percurso acadêmico. Eu, nesse sentido, sou doutora em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social e desde o mestrado até agora pós-doutorado trabalho com população migrante. Eu sou migrante, vocês vão ter uma apresentação em portunhol, obviamente. E nesse sentido trabalhei dedicada à migração forçada durante meu mestrado e doutorado, em especial no caso das mulheres vítimas de desplaçamento interno. Eu gosto de manter a palavra em espanhol, tá? É o deslocamento na Colômbia. E trabalhei com mulheres nas duas fases, do mestrado e no doutorado, e agora venho me aprofundando sobre os movimentos e coletivos migrantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas o percurso de articulação com toda a questão do refúgio, ela sempre tem sido tangencial na temática de estudo, e hoje vou trazer para vocês uma proposta coletiva de análise. Já consegui assistir o documentário, a proposta de vocês, achei fantástica o vídeo mesmo, e em articulação com as companheiras, com vocês, poder conversar um pouco sobre gênero, interseccionalidade, refúgio e vários outros detalhes que nós, mulheres migrantes e as mulheres migrantes forçadas, que é outro lugar que merece um destaque e um reconhecimento diferente, vem construindo e lutando. Então, reconhecer o valor da cátedra e agradecer muito o convite para este processo. Nós que agradecemos. Então, a gente só vai passar para o lado de lá para poder assistir, tá? Depois a gente retoma. Pode ir vocês primeiro. Deixei meu país. Eu não concordava com a realidade. Sinto tanta falta da minha família. Eu tenho sonhos. O meu nome é Sagrace Lembe Menga. Eu sou do Congo, natural do Congo. Eu nasci aí e vim para cá. Primeiramente, no início, era muito difícil ver aquele que você gostava muito, da família, o seu trabalho, sua profissão. Tudo que você fazia aí, vai deixar, vai largar para fazer outro viagem, para recomeçar, porque quando nós viajamos um mundo, um país a outro país, é recomeçar uma vida de novo. Você vai ter que começar a refazer as amigas, cursos, pode ser, porque assim, eu não sabia falar o português, eu estudei aqui. Estou aprendendo ainda, porque ainda não sei exprimir bem. Sou aquele que eu tenho para falar e para só trocar as palavras, para vocês compreenderem o que estou querendo falar.
mas não é o bom português que vocês falam. Cheguei no Brasil. Agora tenho uma nova sorte de reconstruir a minha vida. Estás en tu país y ves en algún jornal que dice refugiados, te imaginas que solamente con un asilo político, que es gente que tiene mucho dinero, que de pronto robó una cantidad grande de dinero y quiere huir, que se van a Panamá, a Suiza, a otras ciudades, pero no te imaginas nunca, como colombiano, que tienes ese derecho y esa posibilidad de hacer tu vida. Así que eso fue lo que nos brindó Brasil. Inmediatamente hicimos nuestro proceso de solicitación de refugio. Los niños entraron a la escuela, que era nuestro objetivo. Empezamos pues, bueno, a decir, nos toca parar un poco y empezar de verdad una nueva vida, y es lo que estamos haciendo. Violaram meus direitos. No meu país, a mulher se torna propriedade do seu marido. Ici au Brésil, c'est différent. Parce que si vous faites une chose mal, machoc, à une femme, la police est derrière vous. Mais là-bas, c'est pas ça. Là-bas, l'homme peut te faire tout ce qu'il veut. C'est différent ici. Une femme congolaise, c'est une femme qui est d'abord, on n'est pas encore dépendant, on est toujours indépendant. On n'est pas encore indépendant, on est toujours dépendant. Une femme congolaise ou une femme africaine, c'est une femme qui soumet toujours à tout ce que son mari lui dit. Et surtout, le mari peut te tabasser là-bas, en route, tu te tabasses à mort, et puis les gens vont demander quoi? Le mari va dire, c'est ma femme. Et les gens passent. Il peut te tuer. Ah, c'est votre problème d'amour, c'est pas notre problème. Même si vous partez aux justices, c'est comme ça, ils vont te dire comment vous êtes. Les maris vont dire c'est ma femme. Et quand ils vont te dire c'est ma femme, même les justices vont dire que c'est votre problème de la famille, allez arranger sa famille, même si tu es en danger. A mulher venezuelana, a classe média alta, ela depende muito do homem. E você vê que tem de 8 filhos de 6 pais. Então, eu acho que aqui a mulher tem mais direito, defende mais a ela luta por o que ela quer e consegue o que ela quer. Durante os 2 anos eu vi muita violência contra a mulher aqui no Brasil. E eu sempre pensava o porquê. Porque a diferença, por exemplo, de uma mulher africana e uma mulher brasileira, às vezes sempre trato de pensar qual é a nossa diferença. Por exemplo, nós somos criados desde que somos pequenos de que a gente vai ser líder. Essa parte não é valorada, mas quando você percebe o lado da mulher, a única mensagem é que você é muito capaz, porque você vai ser o líder da casa, porque você vai educar até o homem. Mas, por exemplo, aqui às vezes eu vejo, uma amiga fala, ele me bateu, mas eu amo. Quem bate em mim, eu não amo. Porque ninguém vai estar muito feliz para falar, porque eu estou muito feliz, meu amor, eu vou te bater. Não, eu estou muito feliz, eu quero te acariciar. Então a gente não merece. O amor, quando ele bate uma vez, ele humilha uma vez, ele bate a segunda vez, cuidado, porque pode terminar muito mal. Esse marido vai se casar de novo. Quem perdeu é você. Então acho que não vale a pena ficar com um homem que bate em você, que te humilha, e você fala que eu vou ficar com ele porque eu amo. Se você ama, se ama primeiro. Quem se ama não vai deixar outra pessoa te machucar, te maltratar, te humilhar diariamente.
Em diversas ocasiões, eu sofri violência física e psicológica. Se não fosse a coragem, perseverança e o apoio da minha mãe, eu não poderia ter saído daquele pesadelo. Nesse tempo aqui, cresci muito como mulher. Aprendi que idade, idioma e profissão não são barreiras para me fazer a vida. Tout ce que je te dis, comme je pense que la femme camerounaise en particulier a déjà compris que le premier mari de la femme aujourd'hui, c'est son travail. Parce que comme Voltaire le disait, le travail est l'un de nos trois grands mots. La nuit, le besoin, et le vice. Parce que quand tu ne travailles pas, tu t'ennuies à la maison. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de quoi satisfaire tes besoins. Quand tu ne travailles pas, parfois tu es poussé vers le vice, qui peut être pour la femme la prostitution, par exemple, même le vol. Donc, les femmes doivent se battre à trouver un boulot pour être vraiment à l'abri du boulot. Les femmes doivent travailler, doivent s'efforcer, même dans l'apprentissage. Pour celles qui n'ont pas poussé dans les études, doivent apprendre à faire les petits métiers. Et le travail, c'est vraiment important. Vraiment important. Et par là, les hommes respecteraient mieux les femmes. Mulher congolesa, ela tem que trabalhar pelo marido. Mesmo quando os dois trabalham, a mulher trabalha e o marido também. Os dois vão trabalhar, à tarde, à noite, eles voltam. É a mulher, só ela, que tem que cuidar da casa. Ela tem que fazer comida, tem que arrumar casa, tem que fazer tudo. E, apesar de estar só o homem, ele está lá a comer, a fazer tudo que ele quiser. Ela não pode, né, ter direito de falar, não posso, estou cansada, me ajude. Quando, se ele não quer mesmo. Então, se o marido fala, você não vai trabalhar, você não vai. Em Brasil, eu gostei muito, muitíssimo. Porque aí em Brasil a mulher está trabalhando, o marido está trabalhando, e quando o marido volta em casa, chega primeiro, pode cozinhar, pode fazer qualquer coisa, mas no nosso país, ver o marido cozinhar, pode te chamar de mulher enfeitiçar o marido. É isso. O marido pode lhe falar que você está enfeitiçado. Mas não é assim, mas aqui no Brasil é normal. Então vivemos assim. E eu acho que na Europa também é assim. Porque o marido trabalha, a mulher trabalha, que chega primeiro, cozinha, faz tudo, lava roupa, cuida das crianças. É assim. É a vida, eu gostei muito. Para achar trabalho é muito, muito difícil. Até para os profissionais que são desde professores, médicos, escritores, produtores, etc. Conheço pessoas, muitas pessoas, diariamente, amigas. Nossa conversa é quando que vou ter trabalho. Por exemplo, eu falo, se eu quiser, eu quero trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a domingo, ou de segunda a sábado. Só me deixa um dia. La palabra refugiada como tal es una etiqueta que es temporal y así lo estoy asumiendo. Yo no soy ni de la refugiada, soy ni de la mamá, ni de la artista, ni de la colombiana, ni de la mujer. Soy ni la refugiada. Igual, puedo no ser refugiada, eso es un proceso, no tengo aún ni siquiera la certeza de que voy a estar refugiada. Es una palabra que me ha brindado tanto, porque lo que te digo me ha dado la oportunidad de hacer una nueva vida, me ha dado la oportunidad de que esté acá con ustedes, pero también siento que infelizmente me ha cerrado otras puertas, porque aunque estamos en un país en el que tú diariamente escuchas que no se tiene un preconcepto, escuchas de la boca de todo el mundo, en todos los programas, que no hay un preconcepto, infelizmente yo amo Brasil, en ese momento vivo en Brasil, pero tiene ese problema, sí tiene un preconcepto, y la palabra refugiada te etiqueta, y
No quiero etiquetas. Eu queria muito que a minha família também estivesse aqui, mas eu aprendi que a felicidade está onde queremos estar e com as pessoas que fazem nossos dias mais felizes. Eu falo da família, todas as pessoas que me amam, de verdade. Aquele que não sente vergonha de mim, aquele que me ama do jeito que eu estou, que eu faço, aquele que me ama, as brasileiras, os congoleses, os angolanos, aquele, todas as pessoas que me amam, eu chamo de família. Brasil, minha África, uma terra hospitaleira. Agora estou vivendo uma vida quase normal. E desejo mais do que tudo que todas as mulheres do mundo tenham a coragem e a determinação que eu tive. A esperança reapareceu na minha vida, assim como um raio de sol que fura uma nuvem escura. Minha mensagem para a mulher é que a gente é muito capaz. A gente passa por N cursos da vida, mas ainda assim a gente é muito capaz, a gente pode, porque a gente nasceu vencedoras. E minha mensagem de mulheres é solidariedade. Sempre, por exemplo, vamos pensar que a gente pode fazer muito. Vamos investir nosso tempo em nós. Em vez de sempre se preocupar, como eu estou vendo, por um marido, preocupa-se mais por sua alma, que também você se sente. Porque se você se sentir tão bem com você, eu acho que até esse marido vai sentir bem com você. Isso penso. Descobri na minha travessia que existem realidades minhas que são suas, e suas que são minhas. Histórias tristes não definem ninguém, mas certamente elas motivam. Nascendio simbangai, sokio fongole lingai, mokote ako kiko kangai ya, elombe Yesu nangai, yaka o simbangai. Nascendio simbangai yawe, nascendio tarangai, elombe yaka yo bombangai. Nakolera eu simbangai, nasingi eu simbangai, yawe, nasingi eu pralangai, elombe yaka eu bombangai, nakolera eu simbangai. Yesu na boi kuibaya, onanzala na ibankolo, na boi na fingi sankomo na yo. Nakolela yo simbangai, Yesu na boi kukwisa kaka pona posaya nzoto, na boi na fingisa kombo na yo, nakolela yo simbangai.
só dar uma coisa no carro. Alô, foi, Carol. Gente, quero apresentar a vocês as convidadas, a professora Carolina Mulan, do IRI. Não, as convidadas a apresentar a professora. Carolina é a pessoa hoje que está na organização da nossa cátedra, né? Tem puxado esse movimento, né, Carol, dentro da PUC. É um prazer enorme trabalhar com ela. E aí a Carol já tinha dito que ia chegar um pouquinho atrasada porque estava numa aula, e aí me deu essa incumbência de fazer essa mediação. E, na verdade, a ideia de roda de conversa é a gente bater um papo. Eu expliquei que eu estou falando no microfone só para poder ficar fácil para gravar, né? Para ficar um bom áudio, porque depois a gente vai disponibilizar esses materiais, né, que a gente tem feito. Então, eu pensei da gente passar para a Catalina primeiro, e aí ela falar um pouco da experiência, né, dos estudos e também como migrante nesse país, e porque contribui, né, com informações que já foram vistas de certa forma no documentário, e depois a gente passa então para uma rodada com as produtoras, e aí a gente abre para a gente bater um papo, tá? Com muita tranquilidade, sem muitos, né? A gente perguntar e também poder, né, falar da nossa experiência. A gente aqui está com a maioria dos alunos. A gente tem uma disciplina de graduação em que a gente tem 5 departamentos. Né? Então, psicologia, serviço social, relações internacionais, direito e letras. Eu falei tudo. Então. Carol, o nome da disciplina, a gente... de populações refugiadas, perspectiva e integração. Isso. Esse nome lindo e grande. Mas a gente tem alunos de 5 cursos e mais, né? Tem ciências sociais, acho que história também. A gente tem geografia, a gente tinha também. Um garoto da geografia. Então, assim, além dos 5 departamentos, ainda tivemos outros alunos, né, que estão. Hoje a gente tem alunos que não são da disciplina, mas estão aqui, porque a gente divulga. Então, também fiquem, né, os convidados também fiquem à vontade para participar. Eu vou passar para a Catalina, ela já se apresentou. E aí, Catalina, podemos... O tempo? 20 minutos? Pode ser? Uhum. Tá bom. Aqui, peraí. Oi? Sim, está bom. De novo, olá, Carol. Tudo bem? Prazer te ver. Obrigada. A gente... Então, possivelmente a gente não fala os 20 minutos completos, acredito muito que podemos fazer uma troca. Então, um pouco... deixo já, porém, aberto também, se vocês querem intervir durante a minha fala também, tá certo? Não só depois. Então, pode ficar também à vontade nas questões. A questão, vocês percebem o vídeo, a produção, o documentário, a produção artística, porque vai além do documentário, um vídeo testimonial, um vídeo com narrativas muito potentes. Ele evoca e ele traz uma realidade das histórias, das percepções, das experiências das mulheres refugiadas no Rio de Janeiro. Isso tem um valor muito importante. O processo que a gente pode ter de primeira mão, em tempo real, basicamente, destas mulheres aqui, hoje. Eu acho isso fantástico e, então, vou partir dessa iniciativa. Somos muitos os grupos de pesquisa. Bom, quando eu falo muitos, parece demais, não tantos, mas somos bastantes pessoas no Rio de Janeiro articulando o processo dos estudos migratórios já há algum tempo. Tem vários grupos de pesquisa que a professora Carol com certeza já deve ter contado para vocês. Eu estou trabalhando neste momento com o professor Mohamed Arri na Faculdade de Comunicação e na Faculdade de Psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde o lugar das interlocuções da psicossociologia de comunidades e da comunicação, a gente vem trabalhando no grupo de pesquisa chamado Diaspótics
há algum tempo os processos das configurações migratórias no Rio de Janeiro. Como falei para vocês, esse é um de muitos outros grupos que está na cena local construindo o processo com este fenômeno. E nós estamos, então, queria contar um pouquinho para vocês, há muitos anos, 9 anos, a gente vem elaborando o Fórum das Migrações e há 4, 5 anos o Simpósio sobre Migrações na cidade do Rio de Janeiro. Não posso deixar de falar isso para vocês previamente, porque semana passada foi o fórum e foi extremamente poderoso e potente. Foi um evento que durou 5 dias, a gente recebeu pessoas dos 5 continentes e configurando cada vez de uma maneira mais de integração da academia, das instituições, da população civil, dos migrantes, das diferentes categorias desses migrantes que a gente vivencia dentro do contexto local, uma proposta de análise interessante para o processo. Então, sendo assim, eu queria ressaltar que há muitos recursos locais que a gente tem que destacar, e hoje quero parabenizar vocês por esse produto que vocês estão, artístico que vocês estão trazendo, e me focar assim também em outro produto local que vai sair para fora, que é esse livro, que já alguns de vocês possivelmente conhecem. É de uma amiga queridíssima colombiana, Ángela Facundo. Ela fez o lançamento mês passado, muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver. Então, não posso deixar de trazer como um ponto de referência para os estudos do refúgio no Brasil, no Sudeste, no Rio, e aí está ela. E partindo do debate da Ángela, eu queria falar então da proposta que a gente tem hoje de vocês. Eu gosto muito quando a Ángela fala, ela vai fazer uma análise do refúgio. Isso é interessante entender, como ela não vai fazer uma análise como tal da pessoa em situação de refúgio, mas sim de toda a aparelhagem, burocracia do refúgio. Então, dessa análise estrutural, funcional, que ela faz sobre o refúgio, eu quero destacar uma troca que a gente teve até semana passada com ela no fórum, sobre os percursos existenciais do refúgio. Então, a Ángela, ela vai colocar para a gente como as instituições internacionais, no caso especialmente a ACNUR, ela vai fazer uma proposta da linha do refúgio como o ponto de saída, sim, da pessoa, o refúgio, o processo, e, na linha do tempo, a integração no novo local. E a Ángela vem a debater, então, como as experiências existenciais das pessoas inseridas nesta linha do tempo, elas têm múltiplos processos envolvidos, que em muitos casos elas não vão se encaixar nessa linha e vão ter que estar limitadas em muitas situações particulares, já que não cumprem todas as categorias, ou sim ou não, ou também como esta linha do tempo da migração do refúgio, ela vai atravessar com profundidade a identidade, a configuração dessa pessoa. Então, nesse sentido, os testemunhos, eu gosto de falar desde a perspectiva do testemunho, quando estamos falando de refugiados e de mulheres vítimas de desplaçamento também, faço um parênteses, na conotação que eu considero elas não são narrativas, elas são testemunhos de que estão tem um caráter como tal testemunial, essa é a mesma esfera jurídica falando. Então, esses testemunhos que vocês estão trazendo para a gente, eles estão realmente muito atravessados nesse percurso existencial do refúgio. E não dá para conversar daqui a pouco sobre eles sem ter a percepção de toda uma proposta interseccional de análise. Nós, dentro do nosso grupo de pesquisa, o professor Mohamed tem uma frase que eu gosto muito e gostaria de partir com ela.
O Brasil, ele fala, não é um país xenofóbico. O Brasil é um país racista. Então, quando você se depara como migrante, no contexto brasileiro, você é um fato. Você é um refugiado sírio, branco, loiro, de olhos azuis. É muito diferente das refugiadas, companheiras que estão no vídeo, congoleses, de Camarões. Então, a gente não tem como analisar o fenômeno migratório, para meu ver, sem contemplar a variável raça e, porém, gênero. Aí, a categoria de interseccionalidade vai ser fundamental. Eu queria ressaltar, não sei que tão fundo a gente gostaríamos de ir na categoria de interseccionalidade. Falamos desde os anos 80 nos Estados Unidos, vocês querem que conversemos desde bem atrás da interseccionalidade, desde a Kimberly Crenshaw, desculpa, horrível minha pronúncia, Crenshaw, sim? Dos primeiros pontos das primeiras propostas que surgiram da interseccionalidade, ou vocês querem que já falemos um pouquinho desta interseccionalidade centrada já mais para os estudos migratórios na América Latina? Desde atrás? Sonda para vocês, porque a categoria interseccionalidade já tem sido muito elaborada em muitos dos cursos, em muitos dos processos acadêmicos que a gente frequenta. Então, para poupar tempo... Para situar, né? Todo mundo entender, né? Ok. Todo mundo sabe o que é interseccionalidade? Sim. Para os anos 80, assim, não são só os anos 80, realmente, nos Estados Unidos, as feministas negras, para os anos 70, sim, começaram a problematizar a retórica do feminismo hegemônico branco. Eu gosto de começar mais atrás dos anos 80, porque todo mundo, quando fala de interseccionalidade, dá o ponto de quebra dos anos 80, no caso do jurídico pontual da advogada, da professora de direito Kimberly Crenshaw, em 1989. Mas, previamente a isso, já as feministas, sim, negras, lésbicas, vinham planteando a necessidade de problematizar o feminismo não somente como um fenômeno de análise multidimensional, de opressão multidimensional, sendo que a raça, o gênero e a classe eram 3 dimensões de análise indispensáveis para compreender a opressão e o poder sobre a mulher. Elas vão problematizar que não são só dimensões, elas estão entrecruzadas. Então, começam a ser planteado que a multidimensionalidade é mais uma interseccionalidade. Quando vem para o final dos anos 80, a advogada Kimberly, ela tem um famosíssimo caso com a General Motors, e neste caso ela vai argumentar, ela consegue argumentar, eram 5 mulheres negras que denunciam a General Motors, ela vai argumentar como a questão que estão argumentando essas mulheres não dava conta da legislação racial em uma vertente, nem a legislação laboral, nem a legislação de gênero. E a maneira que ela apelou o caso foi argumentando a interseccionalidade. E aí, digamos, falando em termos... Aí foi um momento que a maioria das pessoas configuram como a proposta quando se materializa. Mas ela vem previamente já desde os anos 70. Então, a gente, nesse sentido, compreender as categorias, os aspectos da vida social que se interseccionam, elas são variadas. Aí se planteia o gênero, ela não pode ser analisado separadamente da classe, ela não pode ser analisado separadamente da raça. Mas quando a gente, vou começar um pouquinho então a avançar, mas quando a gente está falando de migrantes e de diferentes populações, esses estudos assim, interseccionalidade têm problematizado que há mais categorias também que podem ser inseridas. Etnicidade, também em questões de nacionalidade, a origem da pessoa, de onde ela vem. E também se problematiza como para cada contexto local,
surgem outras categorias, devem ser reconhecidas outras categorias de análise importantes, o qual é muito interessante quando a gente se depara com uma população migrante, no caso, uma população em situação de refúgio ou solicitantes de refúgio, as quais essas categorias de interseccionalidade podem cumprir um caráter transnacional e vão ter também uma mutação, uma experiência em um local e outra experiência em outro local. Lembrando que a análise do fenômeno migratório desde uma perspectiva transnacional implica desterritorializar a questão e compreender que o migrante faz parte inerente aos dois territórios, de onde ele parte a onde ele está, né? Então, nessa perspectiva, a interseccionalidade com os estudos migratórios ela vai abrir um leque bem interessante para compreender isso, entendendo que não podemos analisar, para mim é super claro, o conteúdo do documentário sem perceber toda essa intersecção que pode ter a categoria raça, a categoria gênero e a categoria classe social. Mas, aliás, aí entra nas outras questões. Nacionalidade também, sim. Questões locais. Por exemplo, a gente tem nos dados no Rio de Janeiro que as pessoas migrantes, elas dependendo do contexto social, do contexto racial e do status migratório que elas têm, se localizam em diferentes regiões da cidade. Por exemplo, a gente tem os refugiados, na maioria, muitos deles estão em Jardim Gramacho, né? Jardim, Os haitianos, a gente vê eles mais para de Caripaguá, que eles são, a gente sabe disso, que eles não têm status de refúgio, eles têm vistos humanitários, no mesmo caso do novo visto humanitário para os venezuelanos, que foi emitido este ano. Então, a gente percebe também como localmente uma pessoa que vivencia e que está em um local diferente também vai gerar outras categorias de análise importantes para esta interseccionalidade. Eu queria salientar nesse sentido que há duas pistas que para mim foram interessantes destes estudos de interseccionalidade com populações migrantes. Podemos destacar a Adriana Piscitelli, que ela trabalhou com mulheres brasileiras, trabalhadoras sexuais, analisando estas interfaces interseccionais nas experiências do trabalho delas. E também destacar o trabalho da Gioconda Herrera. Ela é equatoriana e ela trabalha com mulheres, sim, em migração equatoriana transnacional e analisando as cadenas de cuidado global em relação a estas práticas de trabalho de cuidado de mulheres migrantes em outros países, como se articula. Este ponto interessante do cuidado, a gente neste momento no nosso grupo de pesquisa estamos trabalhando com uma linha muito forte para o cuidado, uma orientada, trabalhando com essa perspectiva da Gioconda, das cadenas globais do cuidado e a problematização do trabalho e do trabalho do cuidado em mulheres migrantes latino-americanas. Quando a gente pensa, então, entrando mais detalhadamente um pouco nas narrativas que a gente encontrava, de testemunhos das mulheres, a gente veia como a perspectiva do trabalho é muito importante analisar desde uma perspectiva interseccional para a população de mulheres migrantes, de mulheres em situação de refúgio, já que evita e promove uma análise crítica do local que as mulheres estão indo a trabalhar, sendo que a função de cuidadora, a função de trabalhadora do serviço doméstico, a função que elas geralmente assumem, sempre foi de alguma maneira naturalizada dentro dos contextos locais, mas, como tal, uma análise interseccional vai permitir que a gente desnaturalize esse lugar onde as mulheres migrantes, as mulheres em situação de refúgio estão trabalhando para problematizar como elas estão tendo esse tipo de trabalhos e que a sociedade, o Estado, as instituições, as missões estão gerando nesses processos.
Isso com relação ao trabalho da Gioconda, me parece interessante destacar para vocês, assim como característica que me deixa bastante marcada. E analisando um pouco a questão já das narrativas, dos testemunhos, perdão de novo, o inconsciente está me jogando uma jogada. Está me jogando uma jogada. Os testemunhos delas, eu gostaria também de colocar que há um outro fator do lado dessa interseccionalidade muito importante quando a gente se depara com os testemunhos das mulheres, e é o processo que o movimento feminista e os estudos feministas têm feito da esfera pública, da esfera privada, um lugar público, um elemento para reivindicar o processo da mulher reconhecida na diferença, tratada com igualdade, com todos os aspectos interseccionais que a gente reivindica. Então, nesse sentido, há uma questão que, desde o meu trabalho de doutorado com as mulheres vítimas de desplaçamento em Colômbia, acho importante ressaltar, é como o fato, o momento, a situação da mulher fazer um pedido, solicitar o refúgio, ou no caso, a mulher solicitar o pedido de reconhecimento como desplaçada, ela institucionalmente há uma obrigatoriedade de fazer público, mesmo que em muitos casos é confidencial, mas levar para uma entidade aquilo que é um fenômeno, um processo que em muitos casos é privado. Por quê? A gente vai analisando as cifras, vocês sabem que mais da metade, grande parte, a metade, um pouco mais às vezes apontando, da população migrante forçada é mulher. A maioria dos casos que você começa a analisar, atrás das narrativas, dos testemunhos que elas vão intercruzando, a violência de gênero é um fator que atravessa profundamente a migração das mulheres no mundo. E este processo de fazer público a esfera privada, aos poucos, ele vem construindo também questões na solicitação do refúgio e no status de ser uma mulher em situação de refúgio. Isso é um processo que vem se configurando de uma maneira cada vez mais consciente dentro dos grupos de militantes das mulheres vítimas de desplaçamento, das mulheres em situação de refúgio, de fazer de estes elementos privados, como a maioria das companheiras do movimento feminista vem planteando, desses elementos privados que vitimizaram elas e que levaram elas ao refúgio, que em muitos casos foram silenciados e foram dados para as instituições, simplesmente o testemunho sem essa característica da violência de gênero atravessada, em alguns casos por vergonha, em alguns casos por achar que não é preciso, que era uma situação privada, que só resolvia com o meu parceiro, que não precisava ser entendido. Então a gente percebe como o engajamento também dessas mulheres vem colocando todos esses testemunhos de violência na esfera pública e vem gerando também processos de articulação muito importantes para compreender que a migração forçada feminina está atravessada profundamente pela violência de gênero que pode estar ancorada nos conflitos políticos, sociais, econômicos e armados, e violência de gênero também doméstica, violência de gênero cultural, que se vão vivenciando. Então, isto mancomunado, sobreposto, com a necessidade de que uma postura também atravessada pela interseccionalidade, é um leque que me deu muita luz quando vi o material de vocês.
entrando nos testemunhos, eu acho que é muito forte quando elas estão, as duas mulheres congolesas, elas explicam o processo no Congo da situação da mulher agredida na rua, como isso vai mudar quando ela chega no Brasil, como ela sente que é diferente, gera um tipo de alteridade. Você também percebe um pouco isso em outros, essa diferenciação também de uma realidade diferente do país, de onde parte para o Brasil, por exemplo, na Grécia, a primeira que fala, o nome dela é? Graça. A Graça também, Sagraça vai, quando vai problematizar. Lá no Congo, assim, o marido aqui pode cozinhar, e aí também gera outra diferença, o lá e acá, né? Como elas chegam a sentir e a plantear e a testemunhar que há uma diferenciação, é uma experiência outra na realidade, sim, doméstica, na realidade da violência de gênero também, nesse cotidiano. Isso é de muito valor. Mas eu também chamo para a gente ver criticamente nesses percursos existenciais do refúgio, que a Ângela vai nos dar uma puxada sempre, como não idealizar também essas posturas de um antes e um depois. Porque isso tudo está ancorado também em um processo institucional, político, que as instituições recaem sobre as mesmas pessoas solicitantes de refúgio. Para reivindicar como teve um outro momento, agora estou em outro momento, o refúgio é outro momento da minha vida, me salvou, todas essas conotações que são ancoradas de muitas maneiras também a toda uma retórica institucional, estatal. Então a gente tem que ter também todo um processo crítico para entender que sim, de fato são testemunhos, elas estão falando, mas precisamos entender como esta situação de refúgio atravessa profundamente para vários outros elementos que muitas vezes a pessoa, quando está em um processo de trabalho coletivo, elas estavam na maioria na Caritas quando foram entrevistadas, né? Pode gerar uns outros elementos se elas estão em um contexto privado, se elas estão em outro espaço, né? Então a gente sempre fica com um olhar muito crítico para esse momento, esse encontro, que eu acho fantástico. Vocês conseguiram captar questões muito importantes. E da mesma maneira do chamado para olhar crítico do momento, do encontro com eles, como se produz, como se trabalha com a população que é migrante forçada, que não é simples. Eu queria, já para fechar então, ressaltar como, por exemplo, no meu caso pessoal, eu também trabalhei com vídeo, com mulheres vítimas na Colômbia, e eu não tive a possibilidade de fazer o vídeo no final, porque esse vídeo ia vitimizar mais elas. Então eu também queria até colocar como provocação para vocês, já até que como essa configuração do material, como aconteceu, se vocês contemplaram nessa situação, porque em muitos contextos, o fato no meu contexto, no conflito armado colombiano, conflito político, econômico, social e armado colombiano, mesmo que com a firma dos acordos a gente ainda tem uma situação de conflito vigente, mutante. As pessoas vítimas estão constantemente, a gente fala vítima porque é uma categoria no meu país, jurídica, legal, etc. A pessoa, o sujeito, a sujeita vítima, ela, após sua migração forçada, por meio de muitos processos, ela é revitimizada. E a gente, trabalhando com elas, como tem que entender para poupar totalmente elas, no possível, a gente não gerar uma outra vitimização. Então, isso me parece muito... Quando vejo um vídeo tão tranquilo e tão leve, achei fantástico. E até, assim, suspirando mesmo, porque não é todo país, não é todo contexto que você consiga transmitir com segurança um elemento assim. Falo também já desde minha conotação como colombiana.
Então, isso também é uma questão para pensar. E eu acho que já o último que vocês falaram na questão crítica, compreender, então, que, já fechando, como o Estado brasileiro ele tem uma postura muito diferente, de portas abertas em termos de visibilidade para o mundo fora sobre o refúgio, que não compete e não dá conta do que está acontecendo para dentro. A gente sabe o emblemático caso do Michel Temer, dando um valor e uma cifra de refúgio que não existe, a Assembleia da ONU, e daí partindo a todos os desdobramentos. O país de braços abertos que, em termos reais, a gente sabe que nem as cifras, os números que o Brasil tem em termos de refúgio são contundentes, de peso, em comparação com ele se mostra como o país mais acolhedor da América do Sul, sendo que o país que mais acolhe é a Argentina, em muitos casos, né? Em outros contextos. O Brasil, aliás, é um dos países da região da América do Sul, junto com Colômbia e o Peru, que mais pessoas saem dele, migrantes. A gente precisa lembrar sempre disso, sendo que ele se coloca como aquele acolhedor, receptor. Então, nesse sentido, eu acho que... Eu queria fechar, perdi a linha. Nesse sentido, nessa figura ambivalente que é do Brasil, que se demonstra, ela, aliás, também é absolutamente invisibilizador do processo de uma análise de acolhida interseccional. Já tem todo um processo absolutamente crítico, totalmente ambivalente, e, aliás, também não há nenhum elemento como tal contundente na questão para fazer uma análise de fato, que não somente seja retórica, como aquela retórica que ele tem, de assumir a mulher em situação de refúgio desde uma perspectiva interseccional. Tá certo? Mais ou menos isso. Obrigada. Então, a gente... Então, a gente passa para as considerações da Emanuela e da Luciana, e vocês fiquem à vontade aí para ir anotando e já fazendo as questões, tá bom? Catarina, eu quero super te agradecer, porque o nosso documentário... Está desligado, né? Oi? 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 Agora foi. Gente, muita vergonha de falar no microfone, mas vamos lá. Agradecer muito a Catalina, porque esse documentário que a gente fez foi o nosso primeiro projeto de documentário. E vou contar para vocês o processo de inspiração, porque eu acho que dá para total relacionar. Assim, o meu agradecimento é porque a gente fez um trabalho de criação, né, a partir de uma vontade de fazer um registro com refugiados. E a sua fala, ela traduz muitas camadas de entendimento que a gente teve no processo de filmagem, em que eu não conseguiria colocar assim, em palavras. Acho que é muito uma força da imagem, em que a gente teve ali uma sensibilidade de propor criar a circunstância de uma escuta, em que a gente conseguiu apresentar um pouco ali para vocês narrativas de mulheres de várias nacionalidades. Então, a história do documentário começou assim. A gente queria fazer um documentário com refugiados. Para fazer um documentário com refugiados, a gente procurou a Caritas. As quatro, somos eu, a Lu, a Mari e a Raquel, 4 mulheres. Mas a gente até então não tinha feito nenhum recorte. A gente tinha uma proposta que a gente chama de dispositivo, que era propor a refugiados que escrevessem cartas. E a partir da vinda dessas cartas, a gente ia entender como que a gente ia fazer o filme. Por que a gente queria cartas?
porque a gente entendeu que uma carta é uma coisa que te remete ao teu interno. Você para, pensa, sente e coloca aquilo no papel. Então a gente queria tentar chegar nesse lugar do interno dessas mulheres. Por isso a proposta desse tipo de dispositivo, né? E daí, assim, uma carta, ela propõe um destinatário. Então a gente queria fazer essa provocação. Para quem elas vão escrever, sobre o que elas vão escrever, para quem ficou para trás, a gente teve umas cartas para o governo brasileiro, para empresários do Rio de Janeiro, veio coisas muito interessantes. E aí na primeira conversa lá com a Caritas, a gente pegou um dado assim que foi muito interessante, que foi, no ano de 2016, parece que o recorte, a maioria, mais da metade dos refugiados que aportaram aqui no Brasil, e eu acho que no Rio também eu posso fazer essa leitura, eram mulheres congolesas. E que o Congo tinha uma tradição, por conta da guerra, de sempre retirar os homens mais velhos, todos os homens, filhos da família, eles tiravam do país em contexto de guerra. E esse fenômeno estava sendo invertido, eles na verdade estavam retirando as mulheres e os filhos, e os maridos estavam ficando para trás. Então a gente, poxa, sabe, aquilo trouxe na gente assim, caramba, acho que a gente devia fazer um recorte ali, cartas de mulheres. E aí uma outra consideração foi que o Congo é o país campeão de violência doméstica contra a mulher. Então, e assim, pra gente que estava fazendo um primeiro documentário, já estava cartas, mulheres, violência, como que a gente fala sobre isso? Então, acho que por isso a gente até apresenta uma narrativa que é muito suave, muito doce, que foi tentando tangenciar ali as questões, mas de maneira a não provocar vitimismos, mas entendendo também que na fala delas tem um pouco de encantamento com esse lugar, né, dessa travessia, que tudo que ficou para trás é muito estigmatizado e tudo que aqui tem um certo deslumbramento. Então, por conta disso que eu contei, foi mulheres, me perdi um pouco, mulheres e o recorte de gênero, acho que é isso que eu quero dizer. E não vitimizado, que a gente, por mais que existe essa coisa, a gente tentou dar a elas, né, um olhar que não levasse exatamente à vitimização. A gente teve várias discussões sobre isso e várias discussões sobre esse deslumbramento também, né? A gente discutia as quatro, a gente juntava as quatro e a gente ficava assim, debatendo o Brasil, debatendo o contexto de onde elas saíram porque a gente falava assim, eu não posso dizer, eu não posso me colocar, né, dizendo que aqui é maravilhoso, que lá era ruim, foram várias questões que a gente abordou e que você falou, várias delas, né? Então são as várias camadas que a gente discutiu no filme. E realmente um recorte de não vitimizar em hora nenhuma. Existem coisas pesadas na vida dessas pessoas que partem para o refúgio, sim, mas existe também uma força impressionante. Então a gente tentar dar balancear um pouco, né, essa coisa. Perdão, gente, devia ter escrito um roteirinho, mas não consegui. Uma outra preocupação nossa também com esse projeto foi não abordar o fenômeno refugiado, porque quando a gente pegou o filme para fazer, todas as reportagens eram sobre refugiados na televisão. A gente achou a gente assistiu tudo. E também como ser mais um sem, né? Então a coisa da carta foi um trabalho interessante. E esse filme a gente meio que editou ele para um evento que aconteceu ano passado, que foi os 15 dias de ativismo da ONU, que era um evento de não violência contra a mulher. Então a gente tentou privilegiar algumas falas em que elas posicionam essa questão da violência doméstica, principalmente as mulheres congolesas. Mas também ficou um pouco emaranhado ali de relatos, porque a gente tinha camaronesas, Gâmbia, tinham, né, as sul-americanas. Então, assim, no percurso ali de montar o filme, a gente tentou fazer o que a gente chamou de a jornada dessa mulher em travessia. São todos os assuntos em que vieram nas cartas,
todas aquelas imagens que vocês assistiram do Rio de Janeiro, assim, a gente pegou uma balsa do Rio para Niterói e fez uma filmagem em um dia. E a gente, né, no processo ali de gravar os depoimentos, a gente optou por fazer esse recorte artístico ali, e todas as leituras em off são trechos das cartas integralmente, assim, tudo aquilo que vocês ouviram são trechos de várias cartas que elas escreveram. Então, esse pacote todo foi exibido essa história eu acho super legal de contar. A gente exibiu o filme nesse evento e tinham a Mariama, que é uma das ela acho que também foi convidada para estar aqui com a gente, não conseguiu. Ela é da Gâmbia e a história dela é que ela foi vítima, não se chama assim, mas ela foi ela sofreu ela casou, como é que chama isso? Ela sofreu, enfim, casamento infantil. Ela casou aos 9 anos de idade e foi mãe, acho que aos 11. 13. Uma coisa assim. 13. Aos 13. E, enfim, a fala dela é maravilhosa. A gente tem depoimentos profundos que a gente não conseguiu encaixar aqui nesse projeto. Na exibição da primeira vez que a gente exibiu o filme, ela estava presente para depois a gente fazer um debate, como a gente está fazendo aqui. Tinha a Nelly Camacho, que é colombiana também. Ela ela tem uma trajetória assim de vivência com relação às Farc, com relação o momento ali do Pablo Escobar e uma série de outras questões também. A fala dela é muito, muito impactante. Tinha a Mirrey, que é uma figura chave na Caritas, se vocês já tiveram a oportunidade de lá visitar, que é uma congolesa que estudou relações internacionais no Congo e agora ela mora aqui no Rio, ela é refugiada também e ela tem um trabalho de liderança assim sensacional e faz essa ponte não só com as congolesas, mas com tudo que circula ali com relação à Caritas. Então, quando a gente exibiu esse filme a primeira vez, tinham 2 rapazes congoleses na plateia. E, nossa, e uma mesa muito feminina, um filme, né? E muitas mulheres na plateia também, muitas mulheres na plateia. E ao término da exibição, quando abrimos para um debate, ele se colocou dizendo que ele achava aquilo um absurdo e que ele não era vítima de um casamento, porque elas fizeram uma fala de que muitos casamentos no Congo são casamentos, as mulheres na verdade são estupradas pelos seus maridos, né? E reportaram vários depoimentos sobre violência doméstica, muito impactantes. E esse rapaz, né, que está aqui no Rio, estudante da UFRJ, né, tem todo um entendimento, a gente está falando de um rapaz com educação, e ele falou que ele não concordava com aquilo, sabe? E aí pra gente foi a primeira vez assim, como é que você coloca, né, um projeto que a gente, né, tentou ali, porque o documentário tem uma discussão muito grande de verdade, não era uma proposta, um recorte que a gente optou por fazer de um filme com uma plateia, com pessoas que viveram aquela história e um rapaz que também é parte daquela história que se posiciona dessa forma. Que é da comunidade congolesa. Exatamente. Então a gente começou a entender a oportunidade que era ter um material desse em vídeo para propor essas discussões, assim, porque embora a gente tenha uma doçura em ter colocado esses depoimentos, como a Catalina costurou várias questões ali, ele abre janelas para a gente falar de muitas etnografias assim, dessas mulheres, dessas nacionalidades todas que se encontram aqui nesse lugar que a gente está hoje para falar sobre refúgio. E para complementar um pouco, assim, isso na gente gerou um engajamento, porque através da observação direta de fazer o documentário, da minha parte, eu identifiquei que as mulheres africanas, elas têm, quando a gente ligava a câmera para filmar, elas pediam pra gente trabalho, elas achavam que a gente era Globo e falavam, eu quero todo tipo de coisa, elas pediam pra gente, pediam dinheiro de passagem para trazer a família que ficou para trás e tudo mais. Mas uma fala que foi recorrente, né, das africanas era que elas pediam máquina de costura, porque elas sabiam costurar e as oportunidades de trabalho que elas tinham aqui no Rio eram oportunidades para serem cuidadoras, faxineiras, essas questões todas, e que elas queriam exercer o ofício que elas aprenderam na escola, que era na costura.
Então isso gerou na gente uma coisa que foi para além do filme, né? Nossa, a gente quer fazer um projeto para comportar, o que a gente pode fazer mais? E no caso da Lu, nossa, eu quero trabalhar com refugiados para o resto da minha vida. Foi para o Líbano, teve uma experiência incrível num campo de refugiados e nossa, bom, aí ela fala, mas são muitas coisas. Vou fazer essa fala mais curtinha, depois eu quero trocar com vocês o que vocês acharam, porque pra gente, assim, com elas foi um início de um relacionamento. A gente tem muitas histórias que o filme não dá conta de contar, mas em que eu amei muito a costura que a Catalina conseguiu fazer das questões num sentido mais profundo, que a gente realmente não conseguiria. Eu não conseguiria fazer essa fala jamais, mas eu tenho essa quando ela fala, ela traduz muito o nosso sentimento, o que a gente tentou fazer no projeto visual. Agora com você. Não, traduz mesmo, assim, toda essa coisa nossa. Então, antes de falar do Líbano, eu quero falar, a Manu tem um projeto que ganhou agora essa semana o Prêmio Shell Iniciativa Jovem, que é exatamente porque a nossa questão, claro, primeiro, somos apaixonadas por essas mulheres, isso é um fato, porque elas são muito incríveis. E como tentar mudar a vida dessas mulheres realmente, né? Como tem essa história da máquina de costura e tal, a Manu então começou esse projeto, que é um projeto lindo, que é para você gerar sustentabilidade para essas mulheres, né? Então é um projeto de costura, assim, tem a Sagrace que canta também está engajada, tem outras mulheres que não aparecem no filme que estão engajadas, e que é exatamente essa busca. São as questões que a gente debate no filme, essa é uma das questões. Então, e é uma questão muito importante. E eu até vou falar do Líbano, assim, que tange também uma questão que você tocou, quando você fala assim, que aí eu quero jogar para que a gente pense, porque eu me debato muito com essa questão. Você fala assim, o Brasil é um país racista, não, né? Eu não sei até que ponto, vamos determinar essa linha, o Brasil é um país racista ou o país é classista? Entendeu? Porque eu não sei até que ponto o problema é a sua cor ou é a sua condição social. Entendeu? Eu vejo uma linha muito tênue aí. Por quê? Porque quando você olha historicamente, infelizmente, o negro acabou tendo uma condição social pior, por todos os motivos históricos que a gente sabe, né? Então, quando você vê um negro brasileiro muito bem sucedido, eu não vejo as pessoas sendo racistas com ele. É por isso que eu questiono isso, nessa linha muito tênue, tá? E aí a gente entra também na questão de todos os migrantes e de todos os refugiados, porque cada um tem um nível social, um nível de escolaridade, uma necessidade básica quando eles saem do país, quando eles vêm para cá. Todos sofrem o mesmo tipo de problema, porém cada um traz a sua bagagem. E aí eu vi isso muito no Líbano, né? Eu fui para o Líbano porque, claro, quando eu fui me deparando com a questão do refúgio, eu fui me deparando com essas questões todas, eu falei assim, eu tenho que entender isso melhor. Eu tenho que ver a coisa acontecendo, não só na televisão ou nos noticiários. Eu falei assim, eu quero ver isso de perto, como a gente viu aqui, né, com essas mulheres. Então, assim, eu fui num pessoal que faz voluntariado, de viagens de voluntariado, e aí eu fui para 3 campos de refugiado que não são campos da ONU, eles são ajudados pela ONU, mas não são coordenados pela ONU. A gente estava conversando isso lá fora, o quanto isso é um processo muito complicado, gente, porque você tem governo, ONGs, ONU e missões religiosas trabalhando em cima do refúgio, né, do tema refúgio. E não dá conta de fazer tudo o que é preciso ser feito. Não dá conta, às vezes, nem de ir tão fundo nas questões que precisam ir. Então, eu fui com esse pessoal que faz voluntariado, e era uma missão religiosa que recebeu a gente lá, que trabalha o pessoal até da família Assis. Eles estão no Líbano e estão na Jordânia, né? Enfim, fazem um trabalho super sério. Independente de qualquer religião, eles acolhem os islâmicos, os católicos, os protestantes, enfim, né? Fazendo esse trabalho. E aí você começa a ver que
os campos são grandes favelas, essa aqui é a grande verdade, tá? Carentes de tudo, infelizmente é como funciona, né? E aí você começa a ver exatamente essa coisa as pessoas que têm uma escolaridade maior no seu país de origem, elas também começam a ter mais oportunidades no país onde elas vão, porque elas conseguem enxergar oportunidades melhores, simplesmente por esse fato, né? Assim, você já começa a entender que você pode ir por um caminho A, por um caminho B, por um caminho C. Então, fica muito difícil quando você fala de refúgio e você não fala de um acolhimento que propicie, no caso do Brasil, aprender português. Se você não aprende português, como que você vai, né, poder se desenvolver? E que não fale de algum tipo de estudo, de escolaridade, de engajamento no conhecimento que aquela pessoa já traz. Porque isso é o que vai gerar sustentabilidade de trabalho. Qualquer tipo de coisa que seja, podemos chamar de profissionalizante, que é um trabalho que a Manu está fazendo. Quando você pega as mulheres e fala assim, vocês já costuravam lá? Vamos costurar aqui. E aí se depara com toda uma fragilidade de conhecimento do próprio ofício, né? E que também tem que se adaptar para uma outra realidade de país, porque aqui se costura de um jeito ou se acaba de um jeito, enfim, para que isso possa ser um produto vendável e que gere renda, né? Então, assim, são muitas as questões, e eu vi as mesmas questões que acontecem aqui, eu vi no Líbano. Eu vi as pessoas lá que já saíram, tinha sírios e iraquianos, né, onde eu fui, então que já saíram de lá com não tanta escolaridade. O que acontece? Você piora uma vida que já não era tão sustentável, vamos dizer assim, né? Em todos os níveis. Então, se você é uma classe média, você vai descer, você vai para uma classe pobre. Se você é uma classe pobre, você vai descer e virar uma classe miserável. Nesse sentido de você não ter como encontrar um sustento digno no outro lugar. O quanto isso é importante, o quanto isso é preocupante, né? Você aborda muito isso, você abordou esse tema. A gente não tem as políticas reais. E também não tem lá, tá? Eu acho que o mundo vive uma crise com relação a isso, que é uma crise muito séria, né? Que você já não tem as políticas reais nem para o seu próprio país, quem dirá para absorver quem vem do outro país. E que tem muito a acrescentar, sempre, mas que você não consegue fazer essa junção, não consegue... fazer com que as coisas às vezes deslanchem e criam sérios problemas, né? Vai lá. Não, por causa do tempo. Bom, eu vou passar para vocês, fiquem à vontade para fazer o debate. Perguntar. Fala um nome. Nome? Pode falar aqui? Sim. Meu nome é Vinícius, eu faço direito aqui na PUC. E mais um comentário, eu queria saber o que vocês acham quanto a isso. Eu estava pensando quando eu estava assistindo o documentário, exatamente sobre algumas das narrativas representarem muito essa linearidade, né, o evolucionismo da história de algumas delas, né, da saída do país de estigma, de perseguição e consequentemente de fuga, para o país de suposta e total e absoluta acolhida e recepção. E foi muito bem apontado por Catarina a necessidade da gente desde uma perspectiva um pouco mais crítica, que algumas literaturas mais pós-culturais têm trazido para o debate. Mas aí a minha indagação é mais com relação a, como a Catarina também apontou, muitas das entrevistas foram feitas dentro da Caritas, né? E a minha indagação é mais com relação a como que o processo de solicitação de refúgio, desde o preenchimento do formulário até a entrevista, depois com o plenário, o fato da Caritas fazer isso também dentro da instituição, né, desde o auxílio do preenchimento do formulário até na entrevista preparatória de elegibilidade, como isso não influencia na própria narrativa dessas mulheres entrevistadas enquanto dentro da Caritas.
porque o CONARE, né, quando ele vai analisar o processo, um dos critérios de avaliação é exatamente essa linearidade, essa perspectiva cronológica dos fatos. Quanto mais cronológico, mais fácil de se entender, então mais crível é a narrativa. Então, até que ponto esse próprio processo de elegibilidade e o próprio fato delas estarem dentro da Caritas, que é um local onde esse processo se dá, em muitas das suas formas, até que ponto isso não auxilia talvez na moldar de alguma forma essa narrativa cronológica e de separação entre o que é anterior e, né, que as memórias apenas negativas quanto ao país de origem e positivas quanto ao Brasil, que é um pouco desestabilizado até pela fala da Paulina. Alguém mais pra gente? Eu tenho. Eu fiquei assim, curiosidade em relação ao processo mesmo. Tipo, como vocês divulgaram essa proposta às refugiadas e como foram coletadas as cartas, como foi assim, feito esse processo mesmo? Vai juntar todas as perguntas? Tem mais, pelo menos umas 3, que a gente tem que... Bem rapidinho. Primeiro, você queria dar parabéns pelo comentário que eu fiz. Obrigada. Eu queria saber se está disponível em algum lugar, porque hoje deve mostrar para muita gente. Quando eu me formei em Relações Internacionais, que eu vi ano passado, e assim que eu me formei, muita gente perguntava o que eu queria fazer da vida agora que eu me formei em Relações Internacionais. E eu falava, eu quero trabalhar com refugiados. E muita gente falava, nossa, mas tem refugiados aqui no Rio de Janeiro? Muita gente não sabe. E gente que eu considero bem informada, que já se formou também. E eu queria divulgar para as pessoas. Com certeza. Vou te falar. A gente te fala. Vamos passar para a Catalina e depois a gente passa para os processo. Então, aqui, assim, vamos. Melhor que o microfone. Não abriu. Há várias provocações aqui que eu acho interessantes na fala das companheiras. Há algumas que queria também abordar brevemente também, e a do Vinícius, sim, e também as que estão vocês colocando. Eu acho que o que você fala da divulgação e do desejo, eu acho fantástico o que você coloca do questionamento. Há refugiados, há pessoas em situação de refúgio, há solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro. Isso é um ponto muito, assim, é também são narrativas que merecem ser analisadas interseccionalmente. Então, quando eu chamo um pouco para análise interseccional, não sou eu, muitos teóricos, né, e acadêmicos e militantes, etc., chamam para análise interseccional, não é somente para uma análise interseccional da pessoa que está em situação de refúgio. É uma análise ou da instituição ou do Estado. É também para uma análise interseccional de a população civil, de nós. Entender por que não estamos enxergando as pessoas em situação de refúgio na nossa cidade. Isso é uma interseccionalidade muito clara que daria, não muito evidente, mas daria uma tecido. Nessa linha, eu trabalhei na minha tese de doutorado com precisamente essa problematização. Eu, mulher colombiana, acadêmica, migrante no Brasil, há mais de 10 anos, com uma trajetória de trabalho em psicologia social, indo ao meu país a trabalhar com mulheres vítimas do desplaçamento do conflito social, político, econômico e armado. Nos deparamos face a face com um lugar racial, um lugar de classe e um lugar de gênero também. Éramos mulheres, mas tinha outras conotações dentro da instituição, dos companheiros, diferentes. Então, foi muito interessante. Eu planteio essa entrecruzada como uma proposta de tradução de testemunhos de mulheres vítimas do desplaçamento e problematizo a interlocução quando eu leio e interpreto esses testemunhos para entender o fenômeno, me atravessando e me localizando. Como uma proposta que é uma proposta também tradicional, de muitas perspectivas teórico-metodológicas, críticas. Eu me adiro mais para a perspectiva decolonial e também, às vezes, dada com a pós-colonial, que me implica esta localização. Então, acho muito interessante quando você coloca isso, para dar uma
uma pensada dessa interseccionalidade para nós, locais. Me colocou nós nesse sentido, hoje, agora falando com vocês, não sou migrante, mas eu não sou refugiada. Tá? Nessa outra questão, eu acho que o Vinícius, eu queria falar para você a questão, quando você fala da linha do tempo, como são analisadas a linha do tempo do refúgio, aí eu chamo de novo o processo da Ângela. São muitas histórias diversas para enxergar que precisam ser encaixadas nessa linha do tempo. Então você se depara com esses percursos existenciais precisando ser encaixados em uma normativa que muitas vezes não encaixa e, de novo, repito, e muitas vezes atravessam e marcam. Geram profundas, em alguns casos, feridas, em outros casos, marcas identitárias, etc. Como a mesma colega colombiana Niti, que é a Ninive. Eu conheci ela também em outro encontro. Amigo da Nelly também. A Ninive falou, o problematismo é muito importante, tem uma maneira muito especial isso. Não é uma etiqueta, é uma... Sim. Eu sou muitas coisas só. Eu acho fantástica essa proposta que ela nos problematiza. Assim. E a questão, então, da presença do testemunho, da questão negativa, quando se fala do país, e da questão positiva, quando se fala da experiência no Brasil, eu acho interessante um pouco também chamar as companheiras, também nesse sentido, que vocês colocaram, eu achei muito importante, a questão da vítima. É uma palavra que dá medo, eu não tenho tanto medo, vou contar para vocês. Porque no meu país, a categoria vítima é uma categoria política, jurídica, legal, que a gente utiliza para denominar as pessoas que foram vítimas do desplaçamento, da migração forçada. É uma categoria que ela inicialmente, hoje em dia, é tomada pelo Estado a partir de 2011, criando uma legislação chamada Lei de Vítimas, e nela se categoriza todas as possíveis vitimizações que o conflito social, político, econômico e armado colombiano tem desmembrado para esta população. E cobre esta população, atende esta população, e gera outras vitimizações a esta população também. Então, essa categoria eu fiz uma análise muito detalhada porque me interessa. Sou psicóloga também, então a vitimização é um lugar difícil para você articular e pensar. Sou vítima, vivo como vítima, então... Anos prévios a que o governo dos Santos, Juan Manuel Santos, tomara a categoria de vítima e a institucionalizada, previamente já outra legislação tinha levado em questão, mas antes os indígenas, sim, Nasa, no Cauca, isso é mais ou menos o sul-ocidente do meu país, eles já dentro do movimento de pessoas que tinham passado pela experiência da migração forçada e tinham passado por diferentes eventos de violência sobre a comunidade, tinha reivindicado a categoria vítima como um ponto de reivindicação de vítimas resistentes, propositivas frente ao conflito na Colômbia. Então, essa categoria no meu país é uma categoria propositiva, é uma categoria que a vítima, vocês vão no Centro de Memória Histórica Nacional, ou também temos o Distrital, os diferentes informes que eles emitem, e os grandes acadêmicos do conflito na Colômbia problematizam isso. A vítima na Colômbia não é uma vítima morta, não é uma vítima triste, não é uma vítima que está sofrendo, é uma vítima ativa, é uma Nelly. E ela fala isso, é uma vítima empoderada, perdão a palavra, mas é uma vítima que tem feito um percurso de trabalho para conseguir uma articulação a nível de resolução da sua vida individual, familiar e coletiva. Então, a gente já se depara hoje em dia com coletivos articulados de vítimas, e destaco de mulheres vítimas. Então, nesse sentido, eu percebo nelas, são vítimas, sim, em termos
como as vítimas do meu país falam, somos vítimas sim, e é importante reconhecer que a gente passou por um evento forçado, que levou elas falando, que levou a cada uma delas a migrar. Isso é importante, por isso há um processo de vitimização sim. Mas o que fazer e o que estão fazendo com esse processo é o que a gente se depara de uma questão muito interessante. Agora, eu acho que a proposta de pensar o lugar um positivo, negativo, eu acho também que eu acho que é uma cutucada que eu também dei para você da minha fala, mas eu entendo que é uma proposta artística também, uma proposta de muito afeto, né? Este é um processo de construção extremamente afetivo, é ressonante, então é muito, eu acho que vale a pena preservar, assim como você, porque assim, isso não é só, é importante que estamos deparando não com um exercício etnográfico ou com uma pesquisa, estamos deparando com um elemento artístico que é uma presença delas muito forte também, então eu acho que aí está isso atravessado também, mas de fato as narrativas, esse positivo e negativo, a gente se fala mais horas com elas, a gente vai entender que não, isso é uma questão de recorte, como vocês fizeram, eu acho. Agora, e para fechar, eu queria salientar uma coisa, quando a gente está pensando na questão do racismo e a questão do classismo, como vocês colocam, eu acho para mim a entreclave, a entrecruzada é realmente uma análise volto interseccional. E eu trabalho com a professora Cláudia Miranda, da Unirio, professora também afiliada na Tlaxo, e trabalho muito com o grupo de pesquisa dela. São mulheres, na maioria negras, professoras na Baixada Fluminense, na Faculdade de Educação. Ontem a gente estava na aula e a gente estava com uma delas falou uma questão muito importante. A professora que nos acompanhou ontem fez uma proposta de a gente falar as ressonâncias mortas que tínhamos dentro de nós. E uma delas falou assim, hoje ela é acadêmica de uma classe média carioca, com seu filho, negra, e falou, hoje me perguntaram 3 vezes, hoje me perguntaram 3 vezes em lojas diferentes se era vendedora. Então, eu acho que não dá para desancorar a questão da classe e da raça e do gênero divididamente. Eu não acredito que isso é uma linha tênue, não. Eu acho que há um racismo estrutural no Brasil. E ela é parte de um fenômeno que também é produto de uma migração forçada, que é a escravidão. É um processo que as pessoas sofreram para ser escravizadas. Então, isso é muito importante para compreender também os locais que as mulheres negras, refugiadas, e a gente pode colocar umas categorias, porque pode ser uma mulher negra refugiada, pode ser ela pobre, e se é gorda, é diferente. Temos que ser. Se é mais solteira, é diferente. Se é lésbica, é outra coisa, muito também diferente. Então, todas essas interfaces que vão se entrecruzando, que não são dimensões, refletem em o local, o lugar que a pessoa vai ocupar. Então, quando a gente vai para o cuidado, por exemplo, na questão que as mulheres africanas, a maioria delas, o primeiro trabalho que aparece é a possibilidade de ser cuidadoras de diferentes aspectos, vocês percebem, vou dar um dado interessante. A gente está mantendo essa pesquisa, querendo fazer uma pesquisa com cuidado com a população latino-americana. E está sendo muito difícil achar mulheres latino-americanas cuidadoras. E estamos nos deparando, então, de face com uma questão que é racial. A mulher de classe média branca brasileira gosta de ser cuidada por uma mulher negra. E isso vem da colônia, isso vem do processo
da população negra escravizada, mulheres no nosso continente. As mamães, as mães de leite, e todo esse processo que a gente vivenciou e vivencia. Agora com outros termos, porque a gente sabe, o colonialismo acabou, mas a colonialidade permanece. Então, nesse sentido, eu acho fundamental, para mim está sendo um dado muito interessante, porque a peruana, aqui tem uma que é chola, né? A chola, sim, andina, a chola, não é contratada. Aí a gente está vendo como há uma questão de raça, há uma infecção. É suja? Mas acho que tem aí outra dimensão, que é também o fato do Brasil, da relação histórica do Brasil com os países da América do Sul. Sim, exatamente. A presença negra, ela é em alguma medida constitutiva da nação brasileira, vamos dizer assim, simplificando de forma absurda. Embora a presença andina não necessariamente seja, talvez seja mais real para alguns estados e províncias do entorno, né? Mas não para os grandes centros urbanos do litoral brasileiro, por exemplo, onde está concentrada a população. Então tem também as nuances, né? Tem umas interfaces históricas. Então, isso é super interessante, porque essas categorias que a interseccionalidade nos dá, elas são historicamente situadas. O que está colocando Carol é fundamental. E o que eu também estou trazendo para entender que se a mulher brasileira de classe média branca escolhe uma mulher negra para ser a cuidadora dos seus filhos, há toda uma questão historicamente situada para essa categoria estar aí. A gente, bom, nesse sentido, então, mantenho minha frase: o Brasil é xenofóbico, é racista. E um racismo estrutural. E queria também salientar para a gente pensar um pouco nos adjetivos que a gente utiliza aqui na questão da situação de refúgio dos migrantes forçados hoje em dia. Eu acho que vale a pena refletir se a gente... Eu sou bastante crítica, não sou só eu, há muitas pessoas na academia e no mundo também da análise das migrações, a pensar que a gente está vivendo uma crise migratória, uma crise do refúgio, a problemática dos refugiados. A gente tem que ter muita atenção como o processo da televisão, as notícias que a gente recebe da Europa, as notícias que a gente recebe do Oriente Médio, as notícias que a gente recebe da África Central, Norte, as notícias que a gente recebe da América do Sul. Então, vocês percebem uma exaltação do processo europeu, com uma grande intencionalidade política. Dificilmente se está falando da Turquia, do Líbano, da Jordânia, de vários lugares, vários países que estão realmente acolhendo e assentando e dando a categoria de refúgio, sim? E ainda mais invisibilizado são os processos que estão acontecendo no nosso continente. A situação, a crise migratória forçada que se está vivenciando no Triângulo Norte da América Central é um tema que, em nenhum momento, a Globo, a Record ou os grandes meios de comunicação nos estão pleiteando. E a travessia que estão fazendo os salvadorenhos, hondurenhos, guatemaltecos para atravessar o México, chegar aos Estados Unidos, outro fator, outra questão delicada que está acontecendo, que também não se está falando, são as travessias em lancha marítimas pelo Caribe, que estão misturando categorias de migração a refugiados, pessoas que querem solicitar refúgio, a também pessoas migrantes econômicos, várias categorias que se juntam e uma população que está andando também. O caso que está acontecendo de muita agudeza no território sul-americano com a população venezuelana neste momento, e também o processo que é mais emblemático e mais tradicional e porém não quase nunca falado em termos da institucionalidade brasileira, o caso colombiano.
que a gente tem altíssimos níveis de desplaçamento forçado e refúgio. O Equador é um país que está atingido, e Costa Rica, por população refugiada colombiana. Vocês sabem disso, a Angela explica muito bem também. O Brasil é um país que dá reassentamento a esse processo e a gente se senta em muitas dos análises sobre refúgio no Brasil a falar das questões europeias. É importante, sim, mas a gente precisa também de dar batida para a centralidade dos processos na nossa região. Então, é isso. Basicamente isso. Obrigada. Eu agradeço. Passo para Luciane e para a Emanuela para responderem sobre o processo de criação, né? Ah, sim, e a divulgação, né? Só que queria complementar só uma coisa que o Vinícius perguntou sobre essa linearidade no antes e no depois. Me tocou muito essa questão, porque realmente fazer as entrevistas no espaço da Cáritas, uma coisa anterior, quando a gente fez o exercício das cartas, as cartas eram quase para Cáritas, sabe? Muito obrigada, mãe Cáritas, não sei o que. E aí a gente não pôde usar esse material, porque não era isso que a gente queria. E aí, juntando com a sua pergunta, a gente conseguiu as cartas, assim, passando muitas tardes na varanda da Cáritas, abordando uma a uma, levando muito fora, porque, né, como é que você chega? Você está fazendo um documentário, elas não, né, tem todo um trabalho ali de se colocar presentes, ganhar uma confiança ali a partir de... Eu estou frequentando, daqui a pouco eu só aceito, assim, quando a gente menos esperava, elas procuravam a gente, queria fazer uma trancinha no cabelo, e a partir daí a gente tentou abordar as cartas. Já cumprimentava quando a gente chegava. E a Cáritas também ajudou, porque nesse momento tinha umas rodas de conversas com mulheres, principalmente as mulheres congolesas, porque como a gente fez esse projeto muito inspirado para exibir na Semana do Ativismo, a gente teve uma predileção para receber depoimentos de violência, o que viria, né? Mas sem impor isso. Então, eles fizeram uma proposta numas rodas que aconteceram, acho que durante 4 quarta-feiras num mês, e a gente foi aí que a gente recebeu uns depoimentos bem tocantes, mas assim, a gente também não chegou e disse, gente, a gente quer que vocês escrevam uma carta de violência. Eles tocaram esse processo, a gente nem assistiu dentro com um serviço social, então... e vieram histórias bem autênticas, assim, você sentia que era preservado e uma escolha, um gesto ali de coragem da pessoa querer endereçar aquela correspondência. Assim, deixa eu só falar que, assim, a gente disse que as cartas, obviamente, poderiam ser anônimas, porque isso foi uma coisa que elas perguntaram, a gente tem que dizer, não, pode ser anônima, pode ser na sua língua, porque ainda tem isso, vou ter que escrever em português? Não, pode escrever na sua língua, pode tudo. E uma coisa que assim, é interessante, a gente deixou uma urna para quem quisesse ir lá colocar. Mas as cartas vieram mesmo pelas mãos do pessoal da Cáritas. Elas acabavam, de alguma forma, entregando na mão deles. E aí eles traziam para a gente. Porque talvez se sentissem mais confortáveis, enfim, né? E só para fechar, como é seu nome? Thaís, obrigada pelos elogios. Eu fico particularmente bem emocionada, assim, porque foi um projeto feito muito de emoção também. Quando você falou que as pessoas não sabem que existem refugiados no Brasil, com a gente foi também isso, porque quando a gente falava que estava fazendo esse projeto, tem uma mulher síria, sabe? Era o fetiche do sírio. E por acaso não tem, né? Por acaso não tem. E mais ainda era essa... Copacabana, né, do Sírio, né? Do morro, E tinha também uma visualização das pessoas que a gente trocava do projeto, que era, mas como é que eles vêm de barco para o Brasil, sabe? E foi aí que a gente parou tudo e começou a assistir, entender que a categoria refugiado que a gente tem aqui é uma família que consegue comprar uma passagem de avião, sabe? Tem todo um contexto, tem os vizinhos latino-americanos que têm suas complexidades ali na história. Então, realmente a gente não contempla no nosso projeto um entendimento de um refugiado que é o dos botes, sabe? Aquela coisa que ficou na mente das pessoas. É isso, gente. Obrigada pela essa troca aqui. Eu fiquei bem feliz. Foi muito legal. Foi colocada
oferecer o que a gente quer e não o que eles precisam. Eu acho que teve uma outra palestra aqui, acho que foi daquele lançamento do livro, mencionou um pouco desse assunto e vocês também trouxeram aí essa questão de oferecer o que a gente quer dar, nós, Brasil, né? E não perceber direito, perguntar o que eles realmente precisam, porque elas precisam de uma máquina, outros precisam de outra coisa, e a gente quer dar um curso disso, um curso daquilo, também essa questão é muito... Na verdade, eles precisam de sustento, basicamente, né? Claro, estou falando assim, de infraestrutura básica de vida que qualquer ser humano precisa, né? Você tem que ter uma moradia, você tem que ter, enfim, né? Mas você precisa de sustento. Isso é um fato, né? E isso foi uma coisa que ficou muito clara pra gente com a conversa de todas elas. Não, mas foi bom ter aparecido isso aí, porque assim, isso não só com relação a isso, mas também a nossa população que é atendida, né, pelo serviço social também. A gente quer dar o que o governo quer dar, não o que eles precisam. Só pegando o seu gancho assim, de doação, a Caritas ela parou de receber doação de roupas e sapatos porque as pessoas estavam doando biquínis, sabe? Então tem uma coisa também que eu não sei se eu posso dizer da mentalidade de doação brasileira. Não existe uma doação consciente, assim, sabe? As pessoas tiram das suas casas o que elas não querem mais. E aí fala, nossa, temos refugiados ali, vamos dar. Então não tem essa coisa da máquina, assim, foi uma coisa de um outro assunto, mas foi uma coisa de... Eu vi mulheres que eram costureiras e elas me disseram, eu quero trabalhar como costureira, porque é isso que eu sei fazer. E aí, a partir disso, então, vamos ver como é que a gente pensa aqui, o que a gente pode fazer para você ser costureira. Mas depois, a parte, a gente pode falar. Mas, assim, de qualquer forma, existem coisas que são básicas que aí você fala assim, é o que eles querem dar, mas não o que a gente precisa. Mas existem coisas também que você precisa mostrar que ele precisa. Como, por exemplo, aprender português. Assim, né? Então, assim, você tem que ficar... sempre, como tudo, essa coisa de você criar esse balanço, sabe? Então, assim, existem coisas que são necessárias, sim, mesmo que você não enxergue. Eu preciso te dar isso. Né? Que até o que a Caritas faz, como todo um amparo jurídico, enfim, né? Todo esse trabalho. Então, tem coisas que são necessárias. As outras, aí, sim... Você tem que se colocar, quer dizer, né, você que eu digo, o refugiado, o migrante, enfim, tem que aprender a se colocar também para poder ir chegando nesses outros lugares, né? Então é um trabalho muito... Não, mas que tem que ser consertada, tem que ser comentada. Certíssimo, né? Tem que ser salientada. Todas essas questões são muito profundas e muito importantes. Por isso que eu acho, né, que a fala da Catarina é tão importante, porque ela é muito rica em todas essas questões, que são muitas, né? São muitas. Bom, só para a gente, né, então, fazer um encerramento, assim, primeiro agradecer, né, imensamente a vocês que se dispuseram aqui, né, então, a bater esse papo com a gente. Acho que isso é muito enriquecedor, né? Então, acho que na verdade, uma atividade que vai complementando a outra, né? Que nem sempre a gente tem os consensos, tem opiniões divergentes sobre determinados temas, mas isso é o debate. Acho que isso faz parte, né? A gente tem que estar preparado aí para as argumentações. E aí, queria dizer também a disponibilidade, né, do vídeo, se a gente tem como... Claro, a gente quer que ele é do mundo, né? Então a gente pode divulgar. Ele está no YouTube, a gente só não estava deixando ele público, porque como é um filme que está participando de alguns festivais, né? Eu agora estou até tentando colocar ele nos festivais internacionais. Mas ele tem um Vimeo com uma senha que a gente pode passar, e vocês podem... A gente pode passar a senha do Vimeo e o próprio link do YouTube. Você tendo o link do YouTube, você vê, sem problema. Ele só não está público, quando você faz uma busca, alguma coisa assim, ele não aparece. Mas tendo o link, aí você pode só colocar o link e você vai ver, entendeu? Ele não é privado, ele não é fechado. É diferente. Outra coisa que eu queria aproveitar é para convidá-las, né? Convidar, inclusive, as outras duas produtoras e
o grupo lá, Catalina, de núcleo de estudo. Eu vou mandar um e-mail para o nosso seminário, né? Dia 9 de novembro e dia 10 de novembro, que vai ser um dia de oficina, que a ideia é que a gente discuta nos grupos quais são as possibilidades locais de acolhimento, de proteção, de melhorias nas normatizações, na instrumentalidade, né, dessas normas, enfim, a questão da cultura e a questão das artes, como é que a gente pode garantir uma rede que se preocupe com a questão dos refugiados e imigrantes aqui, né, no Rio de Janeiro e no seu entorno. Então a ideia é que vocês também possam divulgar o seminário, a gente já está botando ele no Facebook, no cartaz. A gente ainda não está com todas as mesas fechadas, por isso a gente ainda não disponibilizou o nome dos palestrantes do dia 9, mas o dia 10 a gente já tem um link, inclusive a gente vai passar pelo e-mail para vocês para fazer inscrição, participar do grupo de trabalho, um grupo de debate para apresentar isso, né? A gente fez um vídeo, o que a gente espera, o que ele deu, o que a gente pode fazer mais, enfim. E meio que mapear também quem são esses atores, esses sujeitos que estão participando de alguma forma para o trabalho com refugiados e com imigrantes por aqui. Então já fica o convite, né? Já estão super convidadas para os 2 dias, inclusive para o debate do grupo. Agradecer aos alunos, né? Agradecer a Carol por ter me... Sim, o André, obrigada. O André, que foi fundamental, ele fez esse grande encontro. E dizer que está sendo um grande prazer, né, participar desses momentos, e muito enriquecedor e também de muito conhecimento. Então, a discussão que você trouxe, Catalina, sobre a interseccionalidade, fazendo esse cimento, né, com essa discussão foi, né, e a gente nem combinou, né? Não, foi muito bacana. Muito bacana. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a Carol pela oportunidade de eu estar aqui, né? E dizer que o nosso próximo encontro vai ser uma mesa sobre... A gente tem uma mesa no dia 17 de novembro sobre Congo. Poxa, isso é legal. Então, também... De repente até venho aí para ver. Né? A Regina vem falar um pouco, tem uma tese de doutorado sobre o Rio, e o Charlie. O Charlie também vem. Ele está com dificuldade de vir, ele está tentando ver uma outra pessoa. Mireille. Ele a Mireille. Que... A Mireille já teve aqui numa roda. A Mireille, para vocês saberem, é aquela menina que estava de verde, sentada no filme. Que ela tava, que ela fala sobre o homem do Congo e tal. Então, assim, podem botar na agenda. Vai ser uma mesa, uma roda de conversa também, é isso, né? A ideia é que a gente se aproxime, né, acadêmicos, sociedade civil, assim. Gente, obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigada mesmo.